Boa tarde, galerê, tudo bom? Então, chegando para mais uma live de conteúdinhos. Semana passada eu fiz uma enquete perguntando... Na verdade, semana passada eu falei sobre brand, né? Vamos contextualizar. Semana passada eu falei sobre brand e dentre os tópicos que eu citei, eu falei lá sobre bio, sobre identidade visual, sobre persona e perguntei o que vocês queriam que eu viesse falar essa semana e vocês optaram por identidade visual. Então, né? Quer entender um pouquinho sobre identidade visual? Acompanhe o vídeo até o final que eu vou dar uma leve explicação, certinho? Então, vamos lá. Por que eu falei, né, que eu vou dar uma leve explicada sobre a identidade visual? Identidade visual, assim como qualquer outro conteúdo, é um conteúdo denso, é um conteúdo comprido, né? Então, cada pauta que eu for citar aqui, só cada um desses tópicos que eu for falar, dá pra mim fazer uma live só sobre eles e falar exclusivamente sobre eles. Só que como a ideia aqui não é formar nenhum designer, e sim ajudar você, empreendedora que precisa desenvolver a sua identidade visual, não tem dinheiro para pagar alguém para fazer isso para você e precisa aí urgentemente colocar o teu negócio para jogo e quer montar uma identidade visual para já sair se destacando. Então eu vou dar uma leve detalhada nesses tópicos com vocês para que vocês consigam entender e reproduzir isso na marca de vocês, tá? Por que eu não vou ir fundo a fundo, né, em cada tópico? Porque, que nem eu falei, a ideia aqui não é desenvolver um designer, né, e sim que vocês entendam, né, como é que faz para fazer da maneira certa, para atrair as pessoas certas, né, e... são muitos pontos, é por isso que geralmente a gente, né, contrata alguém para fazer, porque pensa o seguinte, quando eu for falar ali, mais à frente eu vou falar, né, sobre psicologia das cores. Só psicologia das cores, pô, dava pra falar uma tarde inteira sobre isso, né? E aí vamos pensar lá na Mariazinha. A Mariazinha, ela tem uma padaria. A Mariazinha vai estudar o quê? Ela vai estudar psicologia das cores ou ela vai estudar sobre pães, né? Sobre quais pães ela pode fazer, sobre quais produtos ela pode produzir para atender a sua audiência. Né? Cada coisa que você foca, né, é aquilo que vai dar mais rentabilidade. Então você vai focar naquele que é o seu próprio negócio. E estudar sobre isso é uma coisa um pouco complexa, tá? Mas eu vou tentar, né, fazer que fique simples e que vocês consigam entender nessa live curtinha aí que eu tenho para fazer hoje com vocês, tá? A identidade visual, ela não é nada mais do que aquilo que vai transmitir a tua marca visualmente falando, né? Que vai fazer com que as pessoas se lembrem de vocês quando verem por aí os seus anúncios, verem as suas publicações, né, verem, falando de Instagram, né, verem os seus posts rolando, se você faz tráfego pago, ver os seus anúncios rolando, as pessoas vão saber que é você que tá ali. Então, hoje, eu não sei se vocês chegaram a dar uma olhada nos meus stories, mas hoje eu coloquei lá, né, tipo, só olhando, identidade visual é isso, você olhando essa imagem, você sabe quem que era, e aí tava grávida de Taubaté, né, então, identidade visual é isso, é passar tempos e tempos e tempos e a pessoa saber que aquilo ali caracteriza aquela pessoa, aquela marca, aquela empresa, tá? Falando assim, vou contar uma história pessoal, curto, prometo ser curta, tá? Mas sobre identidade visual, né? E aí fora do Instagram, né? Como isso marca as pessoas, às vezes a gente nem sabe que isso tá marcando as pessoas, mas isso marca as pessoas. Eu trabalhei por 13 anos numa empresa e dentre as várias funções que eu tive, uma delas foi ser líder. Eu fui supervisora de loja e depois eu fui gerente de loja. E uma das nossas funções era desenvolver novos líderes. Então nós recebíamos de todo o Brasil, a empresa tem lojas em todo o Brasil, a gente recebia de todo o Brasil colaboradores para que a gente pudesse desenvolvê-los e transformá-los em futuros líderes, futuros supervisores, futuros gerentes. Foram 6 anos que eu trabalhei como supervisora, então passou muita gente, sério, passou muita gente por mim ao longo desses 6 anos. Tem pessoas que eu me lembro, tem pessoas que eu não lembro, e não é por mal, assim, é porque realmente eram muitas pessoas. A cada bimestre, trimestre, eu já não me lembro, chegavam a vir, tinha lojas que vinham 10, 15, 20 pessoas. Então, né, calcula aí por anos, foram 6 anos, é muita gente. Então, depois de eu já ter formado alguns líderes, né, a minha prima começou a trabalhar numa outra loja, numa filial dessas lojas, né, e tinha uma liderança lá que tinha sido formada por mim.
E pra ter tanta gente que eu realmente eu não lembro dessa pessoa. A minha prima trouxe até uma foto dela pra mim tentar lembrar. Eu realmente não consegui me lembrar dela, mas ela viu que essa minha prima era minha prima pelo sobrenome. Nosso sobrenome é um pouco diferenciado, né? É Eberhardt, é alemão, então é difícil tu ver vários Eberhardts por aí. E aí foi através do sobrenome que ele linkou que ela era minha parente. E aí como é que ele se dirigiu, né, a ela, assim, perguntando de mim: por acaso tu é prima daquela, a Bruninha do cabelo vermelho, meia maluquinha, né? Então, assim, essa era a minha identidade visual, né? Era essa mensagem que eu passava, e realmente essa é a minha mensagem que eu passo. Não adianta eu tentar passar uma imagem um pouco mais séria, um pouco mais social, não consigo. Eu não nasci pra isso, não levo jeito pra esse negócio. O meu negócio é ser mais descontraída mesmo, o meu negócio é ser mais despojada. Eu tô ajeitando umas coisas aqui, desculpinha, mas já voltamos. O meu negócio é ser mais descontraído, o meu negócio é ser mais despojada, e é essa a imagem que eu passava para as pessoas. Então, identidade visual é isso, né? Ele já tinha passado por mim há muito tempo, mas ele sabia que eu era Bruninha do cabelo vermelho. Bruninha porque eu tenho 1,57 m, tá? Então não é Bruninha mesmo. Era uma pocket supervisora do cabelo vermelho, sempre fui de cabelo vermelho na empresa. Então essa era a minha identidade visual, né? Passaram tempos e tempos e tempos, as pessoas ainda me reconhecem por causa dessas características. E é isso que a gente tenta trazer quando a gente monta uma identidade visual para alguma marca dentro do Instagram, né? Fazer com que as pessoas saibam identificar, mesmo passado muito tempo, que aquele post é seu, que aquela publicação é sua, que aquele jeito de falar é seu, que se você sair, né, do Instagram e se você for para uma outra rede social ou até mesmo para uma outra forma de mídia, você consiga levar isso para lá e as pessoas conseguem também identificar que isso é teu, que é a tua marca que tá ali, certo? Então é para isso que é importante ter uma identidade visual bem consolidada. As pessoas até perguntam, né? Você nunca pode mudar a identidade visual? Pode, você pode fazer tudo aquilo que você quiser, né? Você só tem que entender que você vai arcar com algumas consequências disso. Então, se você mudar radicalmente da água pro vinho, pode ser que por um período o pessoal ainda não associe que aquilo ali faz parte da tua nova identidade, que daqui a pouco não vincule isso com o teu conteúdo, e depois de um tempo talvez isso volte à normalidade ou não também, né? Então por isso que é perigoso assim você mudar de identidade visual. E quando a gente muda de identidade visual, é bom que isso seja depois de muito tempo, quando a sua identidade já tá bem consolidada. Não adianta você querer ser preto hoje, rosa amanhã, vermelho depois de amanhã, azul depois de amanhã, porque aí você confunde as pessoas, você não fixa na cabeça das pessoas, tá? Então a identidade visual serve para isso, para fixar a sua marca na cabeça dos seus seguidores, na cabeça dos seus clientes, certo? E aí, como é que a gente monta, né, uma identidade visual? Como é que a gente faz isso de uma maneira simples, né? E aí o pessoal já logo sai assim: não, tu vai lá no Pinterest, aí tu procura lá, paleta de cores da cor X, e aí você tem essa identidade visual. Na verdade, isso pode sim ser um projeto, né, um método de fazer, depois mais para baixo eu vou falar sobre isso, mas você já atropelou muitos processos. Isso aí já tá lá na frente, já tá quase na finalização da criação da identidade visual. Antes disso, antes de você definir as cores, tem uma série de coisas que são feitas antes, uma série de pesquisas, de estudos, tá? Para que isso seja feito da maneira correta e atraia as pessoas corretas, tá? Então não é só ir lá no Pinterest e baixar uma cartela de cores daquela determinada cor que você tá criando essa identidade visual. Vai um pouco mais além, tá? E o primeiro passo que a gente faz quando a gente vai criar uma identidade visual, quando um cliente me contrata, tá? E ele não vem ou de um outro profissional, ou até mesmo, né, de estar fazendo isso sozinho,
ele não vem com uma identidade visual pronta, eu costumo fazer um briefing, né? Eu costumo fazer algumas perguntas para ele, para poder entender quem é esse cliente, o que que ele busca, né? Qual é a mensagem que ele vai passar, porque isso é o início, é a partir daqui que a gente starta para fazer uma identidade visual de sucesso, né? Que seja consolidada, que seja uma coisa bacana, porque não adianta a gente simplesmente olhar assim, não, a Bruna, ela tem cara de vermelho, realmente na minha identidade visual tem vermelho, tem o preto, né? Tem o branco, mas é além disso, entendeu? É além de achar que a Mariazinha combina com a cor X, né? Tem muito mais elementos dentro disso. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer não é ir no Pinterest, tá? É pegar papel, pegar caneta e fazer perguntas. E se você não tá fazendo isso para um cliente, você tá fazendo isso para si mesmo, fazer perguntas para si mesmo, né? Então você precisa mapear tudo, né? Qual é o público que eu quero atrair, né? Como é que é a identidade dos meus concorrentes? Tá todo mundo caminhando para cá. Eu vou caminhar para cá para ser diferentona, mas eu vou ser diferentona ou eu vou estar fora da curva? Isso tudo são coisas que você precisa analisar também, né? Entender, você deve, né? Isso está dentro do pilar ali de ser autêntico, não copiar as pessoas, né? Fazer coisas com a sua própria personalidade, mas você também precisa entender. Não é porque eu quero ser diferente que aí todo médico usa branco, agora eu vou usar roxo, entendeu? Existe médicos que usam, né, jalecos, enfim, de outras cores, geralmente pediatras, né? Mas você tem que entender para você também não sair tão fora da curva, não parecer que você tá deslocado, e sim que você tá fazendo alguma coisa autêntica, né? Qual é a personalidade da minha marca? E é nisso que a gente precisa se apegar mais ainda para fazer a coisa da maneira correta. Tá? Eu até falei disso na live passada, né? Quando eu falei de brand, eu falei o seguinte, né? Eu tô criando uma marca hoje e a minha marca é uma marca romântica. E aí eu vou fazer a minha cartela de cores, ela vai ter vermelho, preto e branco. Não combina, entendeu? Não fecha, não transmite a mensagem que eu quero passar. Se eu vou ser uma marca mais romântica, eu tenho que trazer cores mais românticas, entendeu? Cada cor traz uma mensagem. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas você precisa entender, e você só vai entender que você vai escolher essa cor para passar determinada mensagem se você souber qual é a mensagem que você quer passar, qual é a personalidade que a sua marca tem. Certo? Então você vai fazer todas essas perguntas, vai, né, desmanchar toda a tua marca em ver qual é a mensagem que você quer passar. Feito isso, você vai fazer um brainstorm. O que é um brainstorm, tá? Brainstorm é uma chuva de ideias. Você pega o papel e caneta ali e começa a anotar tudo, e é basicamente isso, né? Entender quais são as sensações que eu quero causar nas pessoas, entender quais são as emoções que eu quero passar, o que a minha marca tá transmitindo. Então isso é muito importante, para que depois você pegue todas essas mensagens e passe pro próximo passo, sabendo qual é a direção que você vai seguir. Então vai lá, né, e coloca, bom, Bruna, tá? Quem é social media? O que geralmente faz? Ah, faz isso, aquilo. Ah, eu faço isso, faço aquilo, eu ajudo desse jeito, eu faço tal coisa, eu faço tráfego, eu faço designer, eu faço estratégia, eu faço, enfim, né? Junta tudo ali dentro, o que a tua marca faz, o que ela quer transmitir para as pessoas, e aí depois, né, mais para trás você vai afinando isso, mas primeiro você tem que soltar tudo para saber, né, quais são as emoções, quais são os serviços, quais são tudo que você quer passar, isso para que você consiga transmitir isso da maneira certa, tá? Feito esse brainstorm, tá com esse material na mão, a gente vai, né, geralmente a gente cria um mood board. O que é um mood board? É uma tela onde a gente começa a colocar elementos, onde a gente começa a colocar aquilo que constrói efetivamente essa marca, tá? Ai, Bruna, é muito trabalho. É por isso que, né, se cobra caro, inclusive, por esse tipo de trabalho, tá? Porque não é uma coisa fácil, não é na base do achismo. Quando a gente faz as coisas na base do achismo, a gente não consegue extrair os resultados que a gente precisa. E aí, quando a gente se dedica a fazer alguma coisa da maneira correta, dá trabalho, né? Então, inclusive depois as pessoas, né, falam, eu fiz lá, né, criei minha identidade visual, peguei umas corzinhas lá, comecei a fazer, poxa, mas não tá dando resultado, não tá atraindo as pessoas que eu quero. E aí uma das coisas que a gente analisa é isso. Será que a tua identidade visual está correspondendo às pessoas que você quer atrair?
né? Isso é uma pergunta que você tem que fazer. E a gente só vai saber disso se a gente tiver isso tudo mapeado, né? E aí quando você constrói um mood board, você consegue visualmente olhar isso, para não precisar ler, né, tudo aquilo que você já escreveu, você consegue visualizar através do mood se a tua marca tá respondendo aquilo que você montou, né? E o que eu vou colocar dentro desse mood, Bruna? Então você vai colocar todos os elementos que vão compor a tua marca. E aí nisso entra cor, isso entra letra, isso entra, né, uma série de coisas. Então, vamos falar de cor, né? Eu falei lá, você quer montar identidade visual, vai lá no Pinterest, pega uma paleta de cor daquela determinada cor e joga lá e tá feita identidade visual. Não, não é assim, tá? A primeira coisa que você tem que saber, né, para ver quais são as cores, né, que vão representar a sua marca, tu tem que entender que cada cor representa alguma coisa, cada cor transmite uma emoção, né? Ela passa uma sensação para as pessoas que olham. Então, assim, falando bem raso mesmo, tá? Bem raso mesmo. As cores mais vivas, né? Elas transmitem ousadia, elas transmitem energia, elas transmitem alegria, né? Quando a gente fala de cores mais escuras, elas transmitem mais poder, elas transmitem autoridade, elas transmitem força. Quando a gente fala de cores mais claras, né? Elas transmitem acessibilidade, né? Elas mostram uma leveza, elas mostram uma certa descontração. Então é preciso entender tudo isso para poder escolher a cor que vai determinar a tua identidade visual, certo? É difícil? Não, mas também não é fácil, entendeu? Você tem que ter, que nem eu falei, tudo aquilo mapeado bem em mente para você conseguir ser assertivo nesse ponto. E aí, para estudar, né, a psicologia das cores, que é ver o que cada cor transmite, uma mensagem diferente, né, a gente vai estudar. Eu aqui no meu Instagram, eu não consigo colocar arquivos. Para quem tem iPhone consegue colocar arquivo. Eu não tenho iPhone, também não tenho interesse em ter iPhone, mas eu não consigo colocar arquivo. Então depois vocês vão lá dar uma olhada, pesquisa no Google sobre círculo cromático, tá? O círculo cromático. Então eu nem tenho nada que pareça um círculo na minha mão. Ai, Jesus. Olha a improvisação, vou pegar uma bolinha aqui da minha filha, tá? Então, o círculo cromático, tá? Dentro das cores, para definir, né, quais, porque uma identidade visual ela não é composta de uma cor só, ela é composta de várias cores. E para a gente definir quais cores que a gente vai colocar na nossa identidade visual, a gente tem 3 formatos, né? Tem 3 tipos de combinações que determinam quais cores que vão para lá. Então, existem as cores, né, as cartelas de cores monocromáticas, tá? E aí isso vai lá aqui, ó, lembra lá, 50 tons de cinza, tá? Existe 50 tons de qualquer cor. Aliás, existem muito mais do que 50, mas a monocromática é isso, é os 50 tons de cinza, tá? Tem o círculo monocromático, isso aqui não é um círculo, é uma esfera, tá? Mas é o círculo monocromático, e as cores monocromáticas, elas são, né, ali dentro da fatia do círculo, são todas as tonalidades daquela única cor. Então, né, vai da cor... Vamos pegar o preto, do preto mais escuro até o preto mais claro. Vamos ver uma coisa mais diferente, que o pessoal não costuma entender o preto como claro, né? O vermelho, vai lá do vermelho bordô até o coral, né? O bordô bem escuro, bem fechado, até o coral bem aberto. Então você consegue ter as cores claras e as cores escuras dentro do mesmo tom, tá? Também tem dentro, né, dessa questão das cores, as cores análogas, tá? O que são as cores análogas? São as cores que estão lado a lado no círculo cromático. Então, né, tem o círculo cromático, geralmente ele é dividido no meio, entre cores escuras, entre cores quentes e cores frias, tá? E aí, quando a gente fala de cores análogas, essas cores, elas vão estar né, perto uma da outra, ou do lado quente ou do lado frio, mas essas cores vão estar perto, e aí elas vão se combinar, né? Vão se complementar, digamos, não, se complementar não, vão se combinar, porque complementar é a outra cor, né? E aí tem a terceira forma de combinação, que são as
complementares. As complementares dentro do círculo, elas são cores que elas são opostas dentro do círculo cromático. Então, geralmente aqui, começa dentro da minha cartela de cores, tem o vermelho, mas tem o azul também. Nada a ver. Mas se você vai olhar dentro do círculo cromático, elas são complementares, aqueles tons, porque estão, né, no mesmo eixo, assim. É confuso, tá? Mas quando você vai olhar isso, olhando direcionadamente com as cores, fica mais fácil de entender. Se eu conseguisse compartilhar aqui com vocês material, eu poderia trazer para vocês. Isso, gente, eu estudo, olha, há muito tempo, desde que eu trabalhava na minha antiga empresa, que eu era responsável pelo visual das lojas, a gente, né, já falava sobre cores. Então, isso não é uma coisa que vocês aprendem da noite pro dia. Lembra que eu falei lá no começo da live? Aqui a minha ideia não é transformar ninguém em designer, e sim, né, dar uma leve esclarecida para vocês no tema, para que vocês saibam como combinar as cores. Então, combina as cores dessa forma. Você pega o círculo monocromático, o círculo cromático, e aí define se você vai ter, né, cores monocromáticas, cores análogas ou cores complementares, correto? Para te ver, né, não são... Devolvendo a bolinha da filha, não são coisas simples de fazer, exige sim estudo, exige sim uma dedicação, mas você aí é empreendedora, tá começando seu negócio, tá querendo se destacar, vai ter que gastar um tempinho nisso para poder fazer de uma forma que fique bem marcado na cabeça dos seus seguidores, na cabeça dos seus clientes, tá? E a paleta de cores, ela é só um desses elementos da identidade visual. A gente também tem tipografia, a gente também tem elementos, isso tudo você vai colocar no mood board, tá? Então, qual é a letra que você vai usar? Então, tem letras, a mesma coisa, que transmitem autoridade, que transmitem descontração. E aí você tem que pegar, né, uma ferramenta que você vai trabalhar. Eu, por exemplo, trabalho com o Canva, né? Lá no Canva tem... uma parte do Canva ali que ele já tem alguns estilos prontos, mas você também pode montar o seu próprio estilo, né? Tem que só ir jogando e testando, vendo qual é o estilo de fonte que vai combinar melhor com aquela mensagem que você quer passar. É as mesmas coisas para os elementos. Tem clientes que, quando eu vou montar as artes dos clientes, eu monto com desenhos. Tem clientes que eu monto com fotos. Tem clientes que eu monto só com a chamada, só o escrito. Tudo depende daquilo que, né, da mensagem que o cliente quer passar, do estilo do próprio cliente. Então a gente tem que entender também o que a marca, né? Isso eu falei, se eu não me engano, eu falei na live do brainstorm, não, isso eu já tô perdida, de branding, ou se foi na outra, tá? Mas que eu falei lá, quando você faz, né, a sua marca, você tem que entender se você vai ser a cara da sua marca ou se a sua marca lá é uma instituição, né? Então, se você vai ser, por exemplo, Magazine Luiza. Magazine Luiza não é uma pessoa, é uma instituição. Mas, né, o pessoal lá do marketing da Magazine Luiza criou o perfil da Magalu. Então, se você for no Instagram e pesquisar pelo perfil da Magalu, você vai ver que eles, inclusive, né, fizeram uma jogada bem bacana. Eles personalizaram a Magalu e ela é uma bonequinha. Então, eu lembro até esses dias, estava passando no meu feed um patrocinado da Magazine Luiza e era a Magalu fazendo yoga. Aí tava lá aquela bonequinha fazendo asana, coisa mais bonitinha, mais flexível do que eu, né? E então, com essa ideia, né, de você humanizar o perfil, como é que você humaniza um perfil que é uma instituição, né, que ali no avatar tem o logo, não tem a foto de uma pessoa. Bom, eles criaram essa bonequinha, mas todo mundo que vê aquela bonequinha sabe que ela é a Magazine Luiza, que ela representa a Magazine Luiza, né? Então... tem esses pontos aí também, que é a questão que é um desenho. Então são os elementos que compõem, né, a sua identidade visual, certo? Uma coisa que é importante falar também, né, sobre essa questão de cores e tudo mais. Tem uma influencer, que se vocês não conhecem, também depois dá pra pesquisar, que é a Boca Rosa. Ela, inclusive, teve em um BBB aí agora, 2 BBB atrás, não sei porque eu não acompanho. Mas o que eu acho interessante no perfil da Boca Rosa é o seguinte, ela tem a identidade visual dela e ela leva isso, que nem eu falei, para fora, ela externaliza isso além do seu perfil do Instagram. Então, né, ela tem uma marca, essa identidade visual representa a marca dela, mas é legal que agora, assim, as cores dela agora é um lilás, é um roxo, né? E aí quando ela vai fazer algum vídeo, alguma coisa, ela tem um moletom que é da cor
da identidade visual dela. Então, quando ela vai fazer alguma chamada, ela tá usando as cores da identidade dela. Tem um outro perfil que eu sigo também, que é o Fábio Roma, era o criador de conteúdos, uma coisa assim, mas agora tá como o Fábio Roma. Ele também trabalha com essa cartela de cores roxa, e aí o cabelo dele é roxo. Ah, então o Bruno tá dizendo que, que o cabelo do guri é roxo, tua paleta tem vermelho, teu cabelo é vermelho, que eu sou loira, o meu perfil vai ter que ser amarelo. Não necessariamente, mas é que são pessoas que tratam isso muito a sério, né, de externalizar essa questão da identidade visual, de fazer isso ficar firme nas pessoas, e que eu fazia tempo que eu não via conteúdo do Fábio, né? E aí esses dias eu fui pesquisar sobre branding, que ele fala bastante disso. Eu disse, eu precisava olhar aquele perfil, como é que é o mesmo nome daquele menininho do cabelo roxo? Então assim, eu não me lembrava do nome dele, mas eu lembrava que o perfil dele vinha em tons de roxo, entendeu? 50 tons de roxo. Então, isso que é importante, né, na identidade, ter uma identidade visual forte, marcante, e não tá alterando ela o tempo inteiro, porque as pessoas vão lembrar daquilo que elas veem, né, desses elementos. Então, utilizar isso de forma correta, de forma estratégica, é muito importante. Quando você fez todo esse mood, né, você fez lá o seu mood board, colocou as letras, colocou os elementos, você quer usar fotos, você quer usar desenhos, quais são os tipos de desenhos que você vai usar e tudo mais, você colocou um monte de coisa. Tá? Qual é o próximo passo que você vai dar? Você vai ajustar isso conforme a sua marca e vai simplificar, certo? Então, assim, você vai identificar ali o que dentro daquele mood, dentro daquilo que você largou ali, o que você gosta, né? O que você não gosta. O que você não gosta, você já descarta. Vai deixando ali só aquilo que mais combina contigo, com a tua mensagem, com a mensagem que a tua marca quer passar, né? Verificar se essa identidade visual que você criou ali no mood, se ela combina, né, que nem eu falei com você, se ela combina com o teu nicho, né, isso é importante, se faz sentido com a mensagem que você quer passar para as pessoas, então isso é bem importante também. Então você vai fazendo esses ajustes ali no mood e você vai tirando aquilo que não fecha e vai, né, destacando aquilo que fecha. E aí você vai ver que aos poucos você vai estar construindo ali essa identidade, você já vai saber mais ou menos o que você quer usar. Quando a gente fala de perfil de Instagram, né, a gente começa a criar uma identidade visual, não quer dizer que a gente vai definir lá as cores e o primeiro post já vai sair lindo dentro da nossa identidade visual. Geralmente sai, tá? Mas isso leva um trabalho, leva um tempo. Se vocês descerem no meu feed agora, vocês vão ver que assim, faz tempo que eu trabalho, desde que eu virei o meu perfil de pessoal para comercial, eu uso as cores preto, vermelho e branco, tá? Mas lá no começo era totalmente diferente, depois eu fiz uma transição onde eu usava mais o vermelho, né? E agora eu tô usando mais o preto. Eu uso essas 3 cores, mas cada cor eu usava de uma maneira, então você vai afinando conforme o tempo também, né? Você vai se aperfeiçoando, você vai personalizando, até que fique de uma forma que te represente 100%. Isso tudo leva tempo para criar, não é da noite pro dia, que nem eu falei, não é lá pesquisar no Pinterest e tá pronta a identidade visual, mas conforme você vai fazendo, você vai pegando o jeito até chegar, né, naquele creme la creme, no jeito que você quer, certo? Pronto isso, bom, tá pronta a minha identidade visual, eu mapeei, né, eu vi todos os sentimentos, eu vi as cores, eu vi todos os elementos, eu ajustei, eu simplifiquei, e agora? Bom, agora tu precisa ser consistente com isso, né, porque de nada adianta você fazer todo esse trabalho de identidade visual e não ser consistente, e aí você faz tudo isso e amanhã você muda, e aí amanhã você muda e depois de amanhã você muda de novo, e aí você não vai firmar na cabeça dos seus seguidores, você não vai firmar na cabeça dos seus clientes. Eles têm que olhar para aquele post e saber que ele é teu, eles têm que olhar para aquelas cores e saber que ela é tua, eles têm que olhar para aqueles jargões que são ditos e saber que eles são seus, entendeu? Eu sempre começo ali os meus vídeos com fala galera, é meu isso, entendeu? É muito meu isso. Então as pessoas têm que saber que isso é o meu jeito. Essa semana que passou, eu tava conversando num grupo de amigas que eu tenho ali, e uma dessas minhas amigas falou assim, ela
deu uma notícia ruim lá, e aí em vez de confortar ela, eu fui lá e dei uma porrada nela, e aí o pessoal começou a rir, né, disse, isso é muito a Bruna, não sei o que, e eu disse, vocês sabem que é com carinho, né, é o meu jeito de ser, mas é com carinho. E aí eu me lembrei de uma vez de um feedback que eu recebi de uma funcionária minha, a Nicole, e ela foi minha funcionária, depois ela trocou de loja, e aí eu fiquei sabendo de uma notícia dela, né, dessa outra loja, e eu mandei uma mensagem pra ela, xingando ela, né, do meu jeito de ser, e aí ela me respondeu assim, Bruna, eu tava com saudade de receber esses teus carinhos meio ogro, mas eu sei que isso é com amor, né, então assim, as pessoas identificam, elas sabem o jeito que você fala, qual a entonação que você usa, o que você tá querendo dizer, elas te conhecem, elas vão te conhecer através da consistência sua, das suas atitudes, da repetição dos seus elementos, né, a repetição ela gera retenção, as pessoas conhecem, elas ficam, daquilo que a gente conhece, a gente costuma ficar ali, né? É difícil alguém que gosta de estar em constante mudança, né? Então, isso é ter uma identidade marcante, tá? Uma identidade visual marcante, ela vai atrair as pessoas certas, ela vai te destacar na multidão, né? Tem muita gente que diz assim, eu não vou produzir conteúdo, eu não vou ir pro Instagram, já tem um monte de gente fazendo o que eu faço. Mas o que leva as pessoas a consumirem o teu conteúdo, às vezes não é nem o conteúdo, porque tudo isso que eu falei aqui, e eu falei de forma muito rasa, inclusive para que vocês queiram, né, construir a sua identidade visual, possam depois anotar essas coisas que eu falei, análoga, complementar, monocromática, cores vivas, cores quentes, nananã, vocês podem ir e pesquisar. A pessoa geralmente ela consegue, né, pesquisar, dar um Google lá e conseguir todas essas informações. Elas consumem essas informações de ti por algum motivo. E a tua identidade visual, que não é só a tua cor, que não é só a tua letra, que não é só o teu elemento, mas é a forma como tu te comunica, é o jeito como tu passa o conteúdo, é o jeito que tu fala com a tua audiência, entendeu? Isso tudo ela não vai conseguir no Google. Isso vai fazer com que ela queira vir procurar essas informações contigo e não com o Google, entendeu? Então, assim, ter uma identidade visual marcante, ter constância nela, vai fazer com que você se destaque, vai fazer com que a audiência queira vir receber esse conteúdo de ti e não do teu Google, certo? Vai tornar o teu perfil único, vai tornar ele autêntico. Eu espero que vocês tenham entendido, que nem eu disse, eu falei muito rapidamente de tudo aqui, eu joguei um monte de conteúdo, mas dá pra ver essa live de novo, ela vai ficar salva, tá? Que é justamente pra isso, pra vocês poderem olhar quando vocês quiserem, tiver dúvidas sobre a identidade visual, dá pra vir aqui, ouvir de novo e anotar, e se tiver alguma coisa que vocês queiram que eu exemplifique melhor pra vocês, me pergunta, me manda um DM que eu falo pra vocês. Eu vou estar abrindo caixinha, que nem eu abro toda quinta-feira agora. Então, se você tem alguma dúvida que você queira tirar, deixa ali na caixinha, que a tua dúvida pode ser a dúvida de outro seguidor também. E eu vou responder lá pra vocês, certo? Mas assim, boa sorte na construção da sua identidade visual, só que não deixa de reassistir a live, de anotar tudo isso, de ir atrás disso e montar a tua própria identidade visual, tá? Porque não adianta você ser mais do mesmo, você tem que fazer diferente, e para fazer diferente você tem que se conhecer e você tem que ter uma identidade bem firme, certinho? Até a próxima, beijinhos!